Fala galera, beleza? Então vamos para o nosso resumão de osmose. Como vocês sabem, a osmose é a passagem do solvente, geralmente vai ser a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Já vamos falar um pouquinho sobre a diferença desses dois meios. Temos um experimento bem clássico, que é um recipiente separado por uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável ela permite apenas a passagem do solvente e não do soluto. Portanto, a gente vai colocar soluto em concentração diferente nesses dois meios separados por essa membrana. Repara que temos na direita o sal ali, que seria o meu soluto desse exemplo. O meio da direita ele está com uma concentração maior, portanto ele é chamado hipertônico. Maior concentração, hipertônico. E o outro é hipotônico, tem uma concentração menor de sal. Como a água é um solvente e na osmose a gente trata da passagem do solvente, a função de um solvente é dissolver. Portanto, no meio hipertônico, há mais solutos a serem dissolvidos. Então, a água passa do meio hipotônico para o hiper. O meio hipertônico sempre vai puxar água. Então, a gente observa na imagem na sequência o meio hipertônico ganhando muita água e o meio hipotônico perdendo. Repara que a quantidade de sal nos dois meios não se altera porque a membrana não permite a passagem. Mas agora eu diluí mais aquele meio da direita porque eu coloquei mais água. Então as concentrações se igualaram, ficam isotônicas e aí a água para de passar quando as concentrações se igualam. Mas existe uma outra situação que é bem comum das questões cobrarem, que ela quando ela mergulha uma célula em uma determinada solução. Vamos dar um exemplo de uma célula mergulhada numa solução hipertônica. Se a solução é hipertônica, é porque a solução é mais concentrada do que o interior da célula. Então o meio hipertônico é aquele que puxa a água. O que acontece com essa célula, portanto? Essa célula vai murchar, vai reduzir o seu volume, porque como a solução é hipertônica, a solução acaba retirando água da célula, portanto a célula murcha. Uma célula murcha nós chamamos de plasmólise, ela está plasmolizada. A célula reduziu seu volume, perdeu água, porque a solução era hipertônica. Mas temos o contrário também. A questão pode mergulhar uma célula numa solução hipotônica. Se a solução é hipotônica, significa que o interior da célula é hipertônico, é mais concentrado do que essa solução. Então o que nós temos? Como o meio hipertônico sempre é aquele que puxa a água, a célula vai começar a puxar a água do meio. Então a água começa a entrar na célula e ela aumenta o seu volume. Então com essa entrada de água, a célula fica muito cheia. E uma célula cheia, nós dizemos que essa célula está túrgida. Célula cheia, célula túrgida. Se a água continuar entrando, porque as concentrações ainda assim não se igualarem, pode acontecer a ruptura da membrana plasmática, a lise dessa célula. Essa lise da célula por entrada de água é chamada de plasmoptise. Então, duas situações bem importantes para ti. Para fechar, a gente tem uma diferença bem importante entre a célula animal e célula vegetal na questão da osmose. Nós vimos na imagem anterior que uma célula animal, quando mergulhada numa solução hipotônica, ela vai ganhar água, puxar água. E se ela começar a ganhar muita água, pode ser que aconteça a ruptura lá, plasmoptise e tal, porque a membrana plasmática dela não é resistente a ponto de impedir a entrada de água. Então ela vai se romper. Já uma célula vegetal, isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque você sabe que a célula vegetal tem componentes celulares diferentes, principalmente o que a gente está observando ali por fora, tal da parede celular. Então repara o seguinte, uma célula vegetal, se mergulhada numa solução hipotônica, também vai ganhar muita água. Então o vacúolo, dá para ver ali, ele fica muito cheio, ganha água pra caramba. A membrana plasmática também vai começar a encher, ele vai pressionar a parede celular, mas a parede celular ela é rígida, então ela não vai se deformar. Chega uma hora que ela cria uma força contrária a essa força da pressão osmótica e a água para de entrar. Portanto, a grande diferença é que a célula vegetal não se rompe com o ganho, a entrada de água. Beleza, galera? E esse foi o nosso resumo.